Houve um tempo em que o homem não sabia que carros como este poderiam existir fora da televisão ou das telas de cinema. Eles eram possíveis apenas na ficção científica. Acreditar que um dia eles seriam reais era como acreditar em super-heróis. Simplesmente não dava. Hoje, a gente sabe que em alguns casos a realidade superou a ficção. Fomos à Lua, por exemplo. Nossos carros ainda não são supermáquinas, mas também não estão muito longe disso. A indústria automobilística vem se desenvolvendo a olhos nus. E, sem dúvida alguma, ela deve isso ao desenvolvimento da eletrônica. A eletrônica, ao contrário do que muita gente pensa, não é um bicho de 7 cabeças. É claro que para dominá-la, a gente precisa conhecer os seus conceitos básicos. E é como um jogo. Há algumas regras, e se você conhece essas regras, fica fácil jogar. Mas será que é mesmo importante que a gente entenda pelo menos um pouco de eletrônica? Vamos responder com exemplos. Se você der uma olhada nos carros de hoje, não vai ser difícil perceber que muitas das suas novidades estão ligadas à utilização da eletrônica. Por exemplo, hoje em dia, os carros são equipados com um sistema de ignição eletrônica. E eles funcionam assim. No distribuidor é gerado um impulso. Quem faz isso é este gerador que você está vendo. Então, o impulso vai para a unidade de comando, onde é processado. Imediatamente, esta unidade de comando começa a excitar a bobina de ignição. Outro exemplo da utilização da eletrônica nos carros atuais, o sistema de partida a frio. Você sabe que no inverno, os carros a álcool precisam de uma injeção auxiliar de gasolina para que o motor entre em funcionamento. Essa injeção é comandada por uma unidade eletrônica a partir da análise que ela faz da temperatura do motor no instante da partida. Mas isso não é tudo. Você vai conhecer agora outros sistemas eletrônicos que já estão sendo usados pelas indústrias automobilísticas com muito sucesso. Dê uma olhada. Um deles é o computador de bordo. Ele acompanha os desgastes das pastilhas do freio, o nível do líquido de arrefecimento, o nível do óleo do motor e o consumo de combustível, entre outras coisas. E a pessoa que está dirigindo fica sabendo de tudo. Isso quer dizer que o computador de bordo toma conta do carro para o motorista. Esse sistema de monitoração torna o veículo ainda mais confiável e econômico. Outra novidade, os painéis digitais. Eles facilitam a leitura dos indicadores e dão informações precisas sobre o automóvel para quem estiver na direção. Este tipo de painel tem uma série de recursos, como, por exemplo, a elaboração de gráficos que indicam a rotação do motor e as variações de temperatura. O sistema de injeção eletrônica de combustível também já faz sucesso em alguns países lá fora. A vantagem desse sistema é que ele faz com que o carro tenha um funcionamento mais uniforme. Isso significa melhor desempenho, economia de combustível e, o que é mais importante, uma redução considerável dos gases poluentes que são lançados pelo escapamento. Dá para imaginar o quanto isso vai ser importante. Ainda mais se a gente considerar o aumento do número da frota circulante. Veja agora como funciona esse sistema de injeção eletrônica. Existe uma unidade de comando da injeção de combustível que analisa e processa várias informações sobre o motor. A partir dessas informações, ela aumenta ou diminui o fornecimento de combustível. Bem, esses exemplos deixam uma coisa muito clara. A aplicação da eletrônica na indústria automobilística já é um fato, uma realidade. E mais, hoje não dá para imaginar o desenvolvimento de uma tecnologia sofisticada de automóvel sem a utilização da eletrônica. Você já deve estar se perguntando, bem, o que é que eu tenho que ver com isso? Ora, é muito simples.
O profissional que souber lidar com esse tipo de sistema que a gente viu hoje vai ser muito valorizado. E você pode muito bem ser esse profissional. Só que antes vai ter que aprender alguns conceitos básicos de eletrônica. E então, vamos nessa? A partir de agora, você vai conhecer alguns semicondutores. O que é isso? Bom, semicondutor é um componente que em determinadas situações conduz corrente elétrica e que em outras situações não conduz corrente elétrica. Bom, com exemplos a coisa fica mais fácil. Veja, este aqui é um semicondutor, um diodo. Geralmente, o diodo é formado por silício. Só que uma parte desse silício recebe um tratamento e a outra parte recebe outro tratamento. Por isso, temos o tipo P positivo e o tipo N negativo. A gente chama esse tratamento de dopagem. Existem diferentes graus de dopagem e é isso que determina a utilização do componente. Esse é o símbolo do diodo. Preste atenção no seguinte. A corrente elétrica está fluindo pelo diodo sem problemas. Repare que assim a lâmpada acende. Agora veja o que acontece se invertermos a ligação do diodo. A corrente fica bloqueada pelo diodo. O diodo consegue separar os sinais positivos dos sinais negativos. Por isso, eles são muito usados nos alternadores para transformar a corrente alternada em corrente contínua. Na eletrônica, é muito importante a utilização da corrente contínua. Existe também o diodo emissor de luz. Ele é conhecido como LED. Quer saber como ele funciona? Uma determinada tensão produz no LED uma corrente elétrica que faz com que ele acenda. Por isso, eles são encapsulados com um material transparente para que a energia luminosa que surge da junção do tipo N com o tipo P seja bem visível. Atualmente, os LEDs estão sendo muito utilizados em sinalização, porque consomem pouquíssima energia. Agora vamos falar do diodo Zener. Este é o seu símbolo. Você já sabe que no diodo comum a corrente não consegue fluir no sentido contrário. Pois bem, o diodo Zener permite que uma pequena corrente circule no sentido reverso. Isso cria uma determinada tensão no próprio diodo. Essa tensão fica razoavelmente estável, o que significa que ela pode servir de referência em algumas situações. Repare que o diodo só liberou a corrente depois que atingiu uma certa tensão. Simplificando, o Zener é um regulador de tensão. A gente não vê, mas ele está aqui, dentro do estabilizador de tensão do painel e também no regulador do alternador do carro. Certamente você já ouviu falar de transistor. Ele está presente em quase todo o circuito eletrônico. Muito bem. O transistor é um componente formado por silício, mas com uma disposição de dopagem diferente do diodo. Para você entender direitinho isso, vamos ver um esquema. Preste atenção. No diodo, você viu que era assim. Um tipo N e um tipo P. No transistor é assim. 2 tipo N e 1 tipo P. Ou 2 tipo P e 1 tipo N. Ou seja, há transistor do tipo PNP e também do tipo NPN. Agora, preste atenção nos símbolos dos transistores. Os terminais recebem o nome de coletor, base e emissor. Quando uma tensão é aplicada entre a base e o emissor, o transistor começa a liberar corrente entre o coletor e o emissor. Fica mais fácil entender o funcionamento do transistor quando a gente o compara com o relé. Repare, quando este interruptor é ligado, ele aciona o circuito de comando, que por sua vez aciona o circuito de trabalho. Ou seja, através de uma pequena corrente você comanda a circulação de uma corrente maior. Esta característica é muito importante na aplicação dos transistores. Veja,
Sem excitação na base, não há corrente elétrica. Somente quando uma tensão é aplicada na base, a corrente é liberada. A diferença entre o transistor e o relé é que o transistor controla gradualmente a passagem da corrente e o relé não. Ou ele está totalmente aberto ou totalmente fechado. Isto é um circuito integrado. Aqui estão vários semicondutores, transistores, diodos, condensadores e muitos outros. Eles já estão interligados para funções específicas. E veja, há vários terminais de ligação para que ele possa ser acoplado a componentes externos de acordo com a necessidade de quem estiver usando. Esses circuitos integrados, como você viu, são bastante compactos. Por isso, facilitam muito na montagem do sistema. Agora, você vai conhecer os circuitos híbridos. Repare que também há muitos componentes numa mesma placa. Isso faz com que o circuito seja leve e pequeno. Se ele fosse montado com os componentes separados, seu tamanho e o seu peso seriam outros. Num circuito híbrido, os componentes miniaturizados podem ser ligados para que o seu funcionamento seja completo. Para se fazer um ajuste num circuito como esse, é preciso usar tecnologia laser, certo? E vamos ficando por aqui. No próximo módulo, vamos falar sobre a influência da temperatura no funcionamento dos componentes. Até lá! E não se esqueça de fazer os exercícios do módulo 1 no manual de aplicação. E boa sorte! Será que você está lembrado de tudo que a gente viu no módulo anterior? É sempre bom a gente fazer uma revisão, principalmente antes de entrar em assunto novo. Vamos lá! No módulo passado, falamos basicamente sobre semicondutores. Você aprendeu a reconhecer alguns, viu suas principais características e a maneira como eles funcionam. Relembrando: diodo semicondutor, diodo emissor de luz, ou LED, diodo Zener, transistor. Vimos também dois tipos de circuitos: o circuito integrado e o circuito híbrido. Resumindo, no módulo anterior, fizemos uma descrição detalhada de componentes eletrônicos básicos. E hoje, a gente vai falar sobre a influência da temperatura no funcionamento desses componentes. Ayrton Senna primeiro, Stephen Johansson aperta para chegar em cena. E atenção, explode o motor do carro Ferrari de Stephen Johansson. Quando ia completar a volta de número 48, chegando já no finalzinho da corrida, Stephen Johansson foi abandonando a prova. Com seu carro em cena, Stephen Johansson abandona o grande prêmio da Bélgica. Você que entende de carro já deve imaginar o que aconteceu com aquela Fórmula 1, não é mesmo? Pois é. O motor esquentou demais e fundiu. Agora uma coisa. Se o excesso de temperatura afeta a parte mecânica de um carro, será que não afeta também a parte eletrônica? A resposta é sim. Sabe por quê? Porque os componentes eletrônicos são construídos com semicondutores e condutores, cujos comportamentos variam de acordo com a temperatura. Observe este resistor. Há uma corrente circulante. Repare no que acontece quando a temperatura aumenta. O valor da resistência é alterado e isso muda o valor da corrente.
Então não se esqueça, todo componente tem seu valor de resistência alterado quando a sua temperatura muda. Essa alteração pode ser calculada matematicamente. Isso nos ajuda em muito. Primeiro, porque sabemos que um componente montado num local inadequado do veículo que sofre aquecimento pode mudar o seu comportamento. Assim, a localização adequada de cada componente já é definida no projeto do veículo. E segundo, porque podemos avaliar o funcionamento de determinados sistemas através da variação de resistência de um componente montado num lugar adequado do carro. Um exemplo disso é o próprio sistema de partida a frio que você já conhece. Por que um carro com esse sistema não dá problemas ao ser ligado em dias de muito frio? Porque num lugar estratégico deste carro tem um componente eletrônico com a função de sensor de temperatura. Quando está muito frio, há uma variação na sua resistência e isso ativa o sistema auxiliar de partida. Este sensor de que falamos nada mais é do que um componente dopado especialmente para sofrer uma grande variação de resistência com uma pequena variação de temperatura. Este componente pode ser de dois tipos. Um deles é o PTC, que está aqui dentro. O PTC aumenta a sua resistência com o aumento da temperatura. Isso explica o seu nome. Traduzindo do inglês, coeficiente positivo de temperatura. O outro tipo é este, o NTC que está aqui dentro. Ele diminui a sua resistência com o aumento da temperatura. Repare no seu nome. Traduzindo do inglês, quer dizer coeficiente negativo de temperatura. O PTC e o NTC, como já dissemos, podem ser usados como sensores de temperatura. Mas há ainda muitas outras aplicações para esses componentes. Vamos ver alguns exemplos. Você está lembrado que no módulo anterior, nós vimos rapidamente o sistema de injeção eletrônica, certo? Pois bem, veja como é o funcionamento desse sistema durante a fase fria. Há um sensor NTC colocado no cabeçote do motor e outro na entrada de ar. Esses NTCs conseguem informações sobre a temperatura do motor e também sobre a temperatura do ar admitido. Essas informações são enviadas para a unidade de gerenciamento, isto é, a unidade que comanda a injeção. Então, a unidade de gerenciamento envia um sinal que faz com que uma certa quantidade de combustível, compatível com as temperaturas existentes, seja liberada. Se as temperaturas estiverem baixas, será necessário uma quantidade maior de combustível. E na medida em que as temperaturas forem aumentando, a quantidade de combustível será menor. Agora, vamos ver um exemplo da aplicação do PTC. O PTC também pode auxiliar no funcionamento do carro na fase fria. Veja, ele fica exatamente aqui, no coletor de admissão. Quando ligamos o comutador, isto é, a chave de ignição, o PTC é alimentado e assim começa a se aquecer. Ele aquece também a mistura de ar mais combustível que passa por ali, facilitando a queima desta mistura na câmara de combustão. O PTC vai se aquecendo e a sua resistência vai aumentando. Isso provoca a diminuição, ou seja, a autolimitação da corrente. Chega um momento em que o motor do carro já está quente, o que facilita a queima do combustível. Ou seja, o PTC se torna desnecessário. Então, um interruptor térmico desativa todo o sistema. E por que não usamos um resistor no lugar do PTC para auxiliar o funcionamento do carro na fase fria? Porque o PTC é mais rápido. Havendo uma variação na temperatura, imediatamente ele varia a sua resistência. Numa aceleração brusca, por exemplo, em que passa mais combustível, o resistor demoraria muito para dar uma resposta. Já o PTC, não. Agora, uma coisa muito importante.
como a gente pode saber se um NTC ou PTC estão funcionando direitinho? É simples. Basta ligar um ohmímetro ao componente. Se o sensor estiver em curto-circuito, a sua resistência terá um valor nulo. Se o sensor estiver interrompido, a sua resistência será altíssima. E se ele estiver funcionando, perceberemos a variação de sua resistência em função de uma pequena variação da temperatura. Na prática, este sistema de medição serve mais para o NTC. A melhor maneira de ver se o PTC está funcionando é através de um amperímetro ligado corretamente, dessa maneira. Observe a diminuição da corrente com o aumento da temperatura. E hoje nós vamos ficando por aqui. No próximo módulo, vamos falar sobre instrumentos de medição. Última coisa, para saber se você aprendeu tudinho, faça os exercícios referentes a esse módulo no manual de aplicação. Até a próxima! Antes de qualquer coisa, vamos dar uma recapitulada em tudo que foi visto no módulo anterior, para você ficar craque no assunto. No módulo anterior, a gente falou sobre a influência da temperatura no funcionamento dos componentes. Você viu que todo componente tem seu valor de resistência alterado quando sua temperatura muda e que esse valor pode ser calculado matematicamente. Você conheceu também dois tipos de sensores. O NTC, que diminui sua resistência com o aumento da temperatura, e o PTC, que aumenta sua resistência com o aumento da temperatura. Vimos exemplos de aplicações desses componentes e o que deve ser feito para saber se eles estão funcionando. Hoje nós vamos falar sobre instrumentos de medição. Preste bastante atenção na cena que vem a seguir. Esta mulher está fazendo regime. Ela está indo se pesar depois de uma semana de dieta. Olhe, ela esqueceu de deixar a sacola de lado e a balança vai acusar este peso também. Se ela não se der conta disso, vai achar que o regime não está sendo bom. Pode até querer mudá-lo. Parece que agora ela percebeu. E veja que diferença, 5 quilos a menos. Sinal que o regime está valendo. Esse exemplo nos chama a atenção para uma coisa muito importante. Na hora de pesquisar, de diagnosticar um problema, para a gente chegar a uma conclusão correta, é preciso uma medição correta. Na eletrônica, isso também é básico. Por esse motivo, hoje você vai aprender a manusear alguns instrumentos de medição. Antes de mais nada, você precisa saber o seguinte. Um instrumento de medição que você vai usar deve ter uma escala adequada ao valor a ser medido. Imagine o que aconteceria se aquela mulher do início do programa usasse uma balança comercial para se pesar. Coitada da balança! Vamos a um exemplo? Imagine que você está querendo medir um componente com uma corrente de aproximadamente 200 miliamperes. O que aconteceria se você usasse um instrumento que só pode medir até 150 miliamperes? No mínimo, você entortaria o ponteiro. Dá para imaginar o que aconteceria, né? Um prejuízo na certa. E se o amperímetro usado fosse capaz de medir até 10 amperes? É simples.
você não iria conseguir uma leitura precisa. O ideal, nesse caso, é usar um amperímetro cujo valor final da escala seja um pouco superior a 250 miliamperes. E aqui vai uma dica. Se você não conhecer a ordem de grandeza a ser medida, o melhor é optar por um instrumento com escala bem alta e, aos poucos, ir mudando para final de escalas menores até conseguir uma leitura precisa. Como você já sabe, existem dois tipos de instrumentos de medição. O analógico, que nos dá o resultado através de um ponteiro, e o digital. Esse indica o resultado através de displays, que são esses números. Quando você for usar um instrumento analógico, é importante tomar alguns cuidados. Primeiro, você deve escolher a escala adequada. Segundo, você tem que conhecer o valor correspondente a cada intervalo de escala. Isso garante a precisão da leitura. Vamos tomar como exemplo um voltímetro. Se encontrarmos entre os valores 10 e 20 volts 5 intervalos, isso significa que cada intervalo equivale a 2 volts. Agora, imagine que você encontrou entre esses valores 10 intervalos. Isso quer dizer que cada intervalo equivale a 1 volt. E se você encontrasse 4 espaços? Cada intervalo valeria 2,5 volts. Nos instrumentos digitais, você precisa selecionar o tipo de grandeza a ser medida e escolher a escala adequada. Não se esqueça, comece sempre pela maior. Na verdade, a grande vantagem de um instrumento digital é o fato da gente não precisar se preocupar com intervalos de escala. Em alguns instrumentos, você não precisa se preocupar com as escalas porque a seleção é automática. Às vezes, pode acontecer da leitura ficar oscilando entre dois valores. Nesse caso, o valor da tensão está entre os dois valores oscilantes. Na hora da leitura, portanto, você deve adotar o valor que tende a ficar mais tempo no mostrador. É o que está acontecendo neste exemplo. O resultado da medição da tensão da bateria está oscilando entre 12,2 e 12,1 volts. A tensão desta bateria é 12,1 volts. Mas na hora de fazer uma medição, será que é só com a escala que a gente deve se preocupar? Claro que não. Você está cansado de saber que alguns instrumentos de medição podem ser utilizados para avaliar grandezas diferentes, como tensão, corrente ou resistência, por exemplo. Para medir tensão elétrica, a gente deve selecionar a função voltímetro e escolher a escala adequada. Vamos imaginar que você precise desta escala, de 0 a 5 volts. Mas vamos ver um exemplo de como a gente pode usar um instrumento de medição. De manhã, eu vou ligar o meu carro a álcool e ele não pega de jeito nenhum. Está muito frio. O que pode ter acontecido? Bom, o sensor de temperatura, o NTC, pode não estar funcionando e, consequentemente, o sistema auxiliar de partida a frio também não. O que fazer? Bem, para saber se o NTC está funcionando, é preciso fazer uma medição. Então, observe. Devemos selecionar a função ohmímetro e optar pela escala adequada. Agora, é só ligar o aparelho ao NTC. Veja, sua resistência não está diminuindo com o aumento da temperatura. Sinal que o NTC não está funcionando. É preciso trocá-lo. Vamos ver outro exemplo da utilização do ohmímetro. Agora, ele vai ser usado para medir a resistência do supressor do cabo da vela. Preste atenção. Veja que o valor da resistência é 4,74 kΩ. Portanto,
ele está dentro dos valores especificados pelo fabricante. Ou seja, está tudo em ordem. Outra coisa importante é saber como ligar os instrumentos aos componentes que vão ser medidos. Preste atenção. Para medir tensão, você deve ligar o voltímetro direto ao componente. Mas tome muito cuidado para não inverter a polaridade de ligação, caso o instrumento tenha esta polaridade indicada. Lembre-se disso. Negativo no negativo e positivo no positivo. Um detalhe importante. Os voltímetros utilizados como acessórios nos painéis de veículos não são adequados para a medição, devido à sua baixa precisão. Para medir a corrente, você deve ligar o amperímetro em série com o componente, isto é, você deve fazer com que a corrente passe pelo instrumento. A polaridade da ligação também é importante. E para medir a resistência de um componente, devemos lembrar o seguinte. O ohmímetro já tem um gerador de energia. Por isso, devemos desligar a fonte de alimentação do circuito para não estragar o instrumento e, se possível, retirar o componente do circuito para evitar interferência de outros componentes. E na hora da leitura, é sempre bom a gente tomar alguns cuidados. Um deles é evitar o erro de paralaxe, que é isto aqui, olhar o instrumento de lado. Isso altera a leitura. O certo é olhar o instrumento de frente. Agora, se você observar este símbolo, é sinal de que o instrumento deve ser colocado na posição vertical. Também é bom ver se o instrumento está zerado. Outro detalhe importante é fazer o ajuste do final da escala toda vez que for selecionada a função ohmímetro. E por último, o instrumento de ponteiro é muito frágil. Qualquer pancadinha pode estragá-lo. Portanto, muito cuidado. E por hoje é só, gente. No próximo módulo, vamos falar sobre circuitos eletrônicos. Até lá. Não se esqueça de fazer os exercícios referentes ao módulo 3. Você vai encontrá-los no manual de aplicação. Até lá. Antes de entrar num assunto novo, que tal se a gente desse uma olhada em alguns itens importantes do módulo anterior, para refrescar a memória? Bem, no módulo anterior a gente viu que na eletrônica, para se chegar a uma conclusão correta, é preciso uma medição correta. Vimos que é muito importante usar uma escala adequada ao valor a ser medido e que é preciso selecionar uma função específica do instrumento de acordo com o que estamos querendo medir. Por exemplo, para medir tensão, é necessário selecionar a função voltímetro. E por último, você aprendeu a ligar os instrumentos de medição aos componentes e os cuidados que deve ter na hora de fazer a leitura. Hoje nós vamos falar sobre circuitos eletrônicos. Vamos fazer uma comparação. Imagine o corpo humano. Você sabe que se por algum motivo algum órgão começar a dar problema, todo o funcionamento do organismo pode ser alterado. O coração, por exemplo, se ele para todo o resto. Agora, se o médico descobrir que seu paciente tem pressão alta, ele pode evitar que essa pessoa chegue a ter uma parada cardíaca através de um tratamento específico. Porque a pressão alta é um indicador de problemas no coração. Guardadas as devidas proporções, o mesmo acontece com um circuito eletrônico.
Para que ele funcione direitinho, todos os componentes têm que estar funcionando também. E o que é mais importante, esses componentes têm que estar corretamente ligados uns aos outros. Outra coisa, através da medição você também pode detectar possíveis defeitos nos componentes e evitar futuros problemas nos circuitos. Por isso, você vai conhecer agora alguns tipos de ligação e vai ver também como fazer medições nesses circuitos, certo? Antes de mais nada, você tem que saber o seguinte: através de uma ligação correta, é possível adequar a tensão de trabalho de um componente à tensão disponível. No carro, a tensão disponível é de 12 volts, porque essa é a tensão da bateria. Um exemplo. Imagine que você queira que um LED indique alguma informação no painel. Para que este LED acenda, é preciso que sua tensão seja adaptada à tensão da bateria. Como fazer isso? Simples. Vamos supor que o LED necessite de uma tensão de aproximadamente 1,5 volts. Se você ligá-lo diretamente à bateria de 12 volts, ele vai se estragar. É preciso então ligar um resistor adequado em série ao LED. Preste atenção. A corrente que passa pelos componentes é a mesma. Portanto, o seu valor no diodo ou resistor também é o mesmo. E a tensão? Será que ela também é a mesma em todos os componentes? Vamos fazer uma medição. Para isso, eu vou usar um voltímetro. Veja, na fonte, a tensão é de 12 volts. No resistor, ela é de 10,5 volts e no LED, 1,5 volts. Ou seja, neste tipo de circuito, a queda de tensão é determinada pelos componentes. Agora preste atenção. Quando o interruptor é desligado, a corrente cessa e a tensão no resistor e no LED é nula. Nas ligações em paralelo acontece uma situação inversa. A corrente se divide porque ela tem mais de um caminho para seguir. E a tensão dos componentes é sempre a mesma porque eles estão ligados em paralelo. Dê uma olhada. A corrente se divide e depois se junta de novo. Vamos medi-la na lâmpada. Veja, a corrente é de 4 amperes. E a corrente que passa pelo resistor é de 2 amperes. A lâmpada e o resistor têm a mesma tensão, que é de 12 volts. Esta é uma característica das ligações em paralelo. Agora que você entende um pouco sobre os circuitos, vamos trabalhar com um exemplo prático. A situação é a seguinte. Você quer controlar a luminosidade de uma lâmpada através de um comando a transistor. Como? Você pode fazer isso usando um circuito com uma lâmpada, um transistor e um resistor variável. Entendendo o funcionamento desse circuito, você entenderá o funcionamento de um circuito básico de eletrônica. Vamos lá. Aí está o resistor variável, caso você não conheça. Veja, através de uma pequena corrente de base que é variada através desse resistor, você controla a corrente que passa pela lâmpada, fazendo com que ela acenda mais ou menos proporcionalmente ao seu controle. Nós já falamos sobre os reguladores de tensão utilizados nos alternadores de carros, lembra? Estes reguladores ficam exatamente atrás do alternador. Pois bem, agora vai ficar fácil entender o funcionamento desse regulador, porque, na verdade, ele também funciona como um circuito básico de eletrônica. Preste bastante atenção. D+, e D- é a tensão do alternador que precisa ser regulada. Há 3 resistores no sistema, R1, R2 e R3. 2 transistores, T1 e T2, um diodo Zener, Z, e a bobina de campo do alternador. O R1 e o R2 estão ligados em série com D+ e D- para provocar uma queda de tensão e assim disparar o diodo Zener. O R3 tem a função de evitar que o T2 provoque um curto-circuito quando a corrente começar a circular.
Você viu como estão dispostos os componentes nesse sistema e quais são as suas funções. Na sequência, vamos ver como é o seu funcionamento. Veja, a corrente flui de D+ para D- através de T1, passando pela bobina de campo do alternador. Com essa alimentação, aumenta a tensão gerada entre D+ e D- até o ponto necessário para disparar o diodo Zener. Quando este diodo dispara, o transistor T2 passa a conduzir de D+ a D- através de R3, cortando a alimentação da bobina de campo. Isso diminui a tensão entre D+ e D- e faz com que o diodo Zener deixe de conduzir. A corrente volta a circular através de T1 e repete o ciclo. Assim, a tensão entre D+ e D- fica regulada dentro de certos valores. Para que este regulador de tensão funcione sem problemas, é preciso que tudo se encaixe direitinho. Qualquer variação dos componentes, por exemplo, devido a uma variação de temperatura, poderá comprometer todo o sistema. E dessa forma, chegamos ao final do nosso primeiro contato com a eletrônica. Você pode ainda não ser uma fera no assunto, mas uma coisa você já sabe muito bem. A eletrônica não é um bicho de 7 cabeças, como muita gente diz. E se quisermos evoluir nossa tecnologia, vamos ter que dominá-la, porque, querendo ou não, ela já faz parte da nossa realidade. Por isso, bem-vindo ao mundo da eletrônica. E para encerrar o assunto, não se esqueça de fazer os exercícios referentes ao módulo 4 no manual de aplicação, certo? Boa sorte!